Olá, o assunto é política. Nós vamos conversar um pouco sobre o depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial. Um tema super importante e a gente vai tentar extrair algumas lições da reunião do ponto de vista da agenda econômica, do ponto de vista da duração do mandato. Bom, primeiro acho que vale a pena a gente recuperar a ideia central da reunião. Era uma motivação de fazer um alinhamento das estratégias na saída da crise econômica, muito informada pela questão do projeto, do programa Pro Brasil e toda a celeuma por conta da ausência do Ministério da Economia no lançamento do programa. E curioso que a partir de um determinado momento a reunião se tornou fundamentalmente política. Isso não é interpretação subjetiva, é a fala do próprio presidente Bolsonaro, que quis trazer o problema da política para os seus ministérios. E basicamente, política ali significava mobilizar apoio, né, à sua agenda em meio a críticas em função do seu comportamento na pandemia, voltado para a questão de circulação, que ele tem sido alvo de fortes críticas, né? Parece também muito impactado pela perda de popularidade, ao passo que outros atores do sistema político, como o governador, o próprio ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, tiveram, né, um aumento dessa popularidade. Então, esse teor político acabou ficando central para a reunião, mais até do que propriamente a questão da interferência, né? Foram os diálogos entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro foram bastante curtos, né? Num certo sentido, o governo antecipou a estratégia é, do, do lançamento do vídeo, antecipou uma narrativa, um mapa que ajudou os seus defensores a interpretarem o vídeo como sinal de que não havia nenhuma anormalidade. Então, nesse sentido, a percepção do vídeo é que não houve um fato novo. Mas é possível extrair bastante elementos da conjuntura política e de algo que não está ali dito explicitamente, né? O primeiro ponto é notar que nada foi por um acaso, né? A gente tem que sempre analisar cada passo dos atores políticos como dotados de alguma racionalidade, de algum objetivo. Essa é a natureza da política. Então, era um vídeo que estava sendo filmado, né, e que ali foi percebido pelo presidente como uma oportunidade de fazer essa mobilização, buscar apoio, insinuando que pode ser agora uma oportunidade de ele ter ainda mais protagonismo, né? A gente sempre viu o presidente como um homem que delegou a articulação, delegou a agenda econômica, mas em diversas passagens ele diz: agora é o momento que quem não assume as minhas bandeiras não está no governo, não deveria procurar outro lugar. Então tem um recado bastante forte, né, por ali. E o mais curioso, e que talvez mostre a particularidade dessa crise, é a tensão entre executivo e judiciário. Quase sempre a gente associa crises políticas ao problema da governabilidade, de agenda, mas na verdade, pelo teor das falas, esse é um problema que deve ganhar maior intensidade, sobretudo por conta de uma certa junção entre as Forças Armadas e o próprio governo. Elas ficam cada vez mais estão se coincidindo, essa crise gerando um risco de mandato aproximou as Forças Armadas do governo numa série de dimensões, ocupando espaços, dando teor político, emitindo notas em defesa do presidente, gerando tensão com o judiciário. A política fica, digamos, no meio do caminho entre o acompanhamento das investigações judiciais, de um lado, e esse movimento do executivo
de tentar tensionar e responder a, a essa crise ou essa agenda de forma mais enfática. Então, essa aproximação com os legisladores, com o baixo clero, de alguma maneira traz um conforto. Mas é um conforto que parece muito mais voltado para a proteção do mandato do que uma agenda positiva. No fundo, o que me parece que é bastante claro ali no vídeo, quando o presidente demanda a participação dos seus ministros, a reunião se torna, no fundo, um momento de queixas e críticas aos demais atores e instituições da imprensa, passando pelo o STF, enfim. O que nota que há um momento uma tendência de centralização, a busca por centralização política a despeito desse contexto de crise, de perda de popularidade. Então, é um discurso, é uma reunião cheia de frases fortes, mas essas frases fortes são meio dissonantes em relação ao ambiente político como um todo, ainda muito marcado pela tensão e pela perda de popularidade. Liquidamente, a crise vinda nesse contexto de pandemia, jogou a popularidade do presidente para patamares mais baixos. Do ponto de vista prospectivo, me parece que um dos efeitos é reforçar a polarização. Então, a gente deve ver nessas pesquisas de avaliação de governo o ótimo e bom e o ruim e péssimo, né? O apoio ou a rejeição claramente separados, sem um baixo nível do regular. Então, vai fidelizar o eleitor bolsonarista, vai reforçar a oposição ao atual governo. Me parece que ainda assim há um espaço para uma perda de popularidade maior, mas sem gerar aquele derretimento como a gente assistiu em outros episódios. A questão fundamental passa a ser tentar antecipar os próximos passos. A expectativa natural de alguma continuidade dessas investigações, a gente tem que olhar agora bastante para a Procuradoria-Geral da República e, no plano político, tentar identificar se, uma vez que as circunstâncias excepcionais decorrentes da Covid, que de alguma maneira protegem o mandato, uma vez que a gente voltar para uma vida normal, e aí entendido isso como reunião Câmara e Senado presencialmente, possibilidade de manifestações. Nesse momento, se essa aliança entre os partidos do baixo clero e a utilização das Forças Armadas como legitimadoras da administração, se isso vai ser suficiente para minimizar esse risco. De todo modo, o cenário prospectivo ele tem que ser analisado como decorrência desse risco. Uma vez percebido como um risco em queda, o governo recupera a sua capacidade de colocar outros pontos na agenda. Por ora, enquanto esse risco existe, demanda uma certa estratégia que é contrária a focar no curto prazo nas medidas para a pandemia e pensando também na saída. Então a gente vai acompanhando e segue aqui em contato com vocês.